Boa noite para você, pessoal. Está no ar mais um Gol de Barriga, futebol e cerveja. Dessa vez aqui com cenário diferente, tá tudo mudado. Podemos dizer que estamos com um Gol de Barriga Express, um Gol de Barriga mais tecnológico. Olha toda essa estrutura aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, menu interativo, tudo isso. Tá bonito, não tá não? Podemos chamar então de Gol de Barriguinha ou Gol de Pancinha. Você escolhe o melhor jeito de chamar esse canal, que é meu, é seu, é nosso. Nosso momento de abrir uma cerveja e assistir esse programa que fala de esporte, fala do seu time, fala tudo o que está acontecendo no mundo do futebol. Esse programa super legal comigo, Bruno Coelho, e com ele, César Corsino. Dá o seu oi aí pra galera, César Corsino. Fala galera, é isso aí, estamos aqui então para mais um episódio do Gol de Barriga, Futebol e Cerveja, tentando levar um pouquinho de futebol e entretenimento para vocês. É, Cezão, eu tenho mais uma coisa para te dizer. Hoje é terça-feira e sabe o que acontece nas terças-feiras? Tem eliminação do Big Brother, meu amigo, eliminação do BBB. Quem sai hoje, hein? Vamos lá, faça suas apostas. Sai o Caio? Sai o Fiuk? Quem mais que tá lá? Ah, Gil do Vigor? Bom, mas pensando em Big Brother, antes da gente começar a falar aqui de futebol, eu preparei um textinho para você, César. Lembra, né, da última vez que eu falei de você na balada e tal? Eu me lembrei de mais coisas de você na balada que eu vou te comparar ao Big Brother, César. Então se prepara. Cezão, hoje é terça-feira, dia de Big Brother, e se eu te conheço como você era na balada, eu poderia te chamar de VTube, porque você só cuspia na boca das gatas. Cezão, você ativava o seu Black Power tipo João Luiz, mas não era a planta da balada não. Até porque, Cezão, eu nunca vi você chorando depois de marcar o gol, que nem o filho do Fábio Júnior, não é mesmo? Porque, Cezão, na balada você era tipo Juliette, o favorito. Bom, eu sei que hoje em dia seu tempo já passou e você já não é aquelas coisas. Você tá tipo a Poca, né? Prefere uma cama. O seu chaveco agora é tipo o do Rodolfo, da dupla Israel Rodolfo. Você chega na gata e fala assim: eu bebo, cê beija, eu bebo, cê beija. Cezão, você tá desse nível, Cezão. Mas não importa, Cezão, no meu coração você nunca será rejeitado, assim como a Carol Conká. Até porque eu sei que você, diferente do Projota, come de tudo. Ô Cezão, meu único medo é que você deixa a balada estilo Lucas Penteado, sabe? Beijando o vigoroso e querendo se assumir pro Brasil. Ah, é brincadeira, meu amigo. Desculpa essa falta de graça aí. Se você quiser, você pode até me chamar de Nego Di. Cezão, porque eu sei que, na verdade, nos dias de hoje, você só pode ir na balada se a Lumena autorizar. Ou melhor, se a Tatá autorizar, não é mesmo? Para, cara, você falando desse jeito, o pessoal vai achar que a gente era aquele centroavante Volkswagen, que fazia gol todo dia. Mas não era bem assim não. A verdade é que a gente tá mais parado do que zóio de boneca. Então vamos falar de futebol porque é o que a gente entende um pouquinho. Cezão, depois desse texto maravilhoso aqui que eu escrevi para você, vamos então começar o programa falando quais vão ser os temas de hoje do programa. A primeira coisa que a gente vai falar aqui no programa é sobre a Libertadores, que está começando nesta terça-feira. Daqui a pouquinho já tem jogo começando aqui para você. Todos os times brasileiros já jogam nessa semana, né? Então tem São Paulo, tem Flamengo, Fluminense, Palmeiras, esqueci de mais alguém? Santos, tem Internacional, Atlético Mineiro, praticamente todos os times grandes ali se classificaram, né? Só o Grêmio que saiu fora, mas todos os times grandes jogam agora. E o que a gente acha interessante é que os três principais elencos do Brasil, os três principais times, os times mais ricos, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, entram um pouco pressionados ali, né, pela sua torcida. O Flamengo tá ali, a torcida já tá pegando um pouco no pé do Rogério Ceni, mesmo ganhando o Brasileiro. Mesma coisa acontece, né, com o Palmeiras, que ganhou tudo ano passado, mas nesse começo de ano tropeçou, perdeu 2 títulos ali, né, a Recopa e o Supercopa do Brasil, perdeu o Clássico pro São Paulo também, teve pichação de muro. Como é que tá esse relacionamento torcida com o treinador, com o elenco? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E tem também o Atlético Mineiro, né, que trouxe o Cuca, mas o pessoal já tá contestando ali o Cuca, querendo um outro técnico, né? Esse time aí do Atlético perdeu pro Cruzeiro, que é o grande rival que tá na Série B. O torcedor não admitiu e já tá pegando no pé do Cuca, que trouxe o Tietê, já botou o Tietê no time titular, botou o Hulk na reserva. O que vai ser desse galo, desse Atlético Mineiro aí? A gente vai conversar e saber se realmente os estaduais servem, têm o peso, né, para ter toda essa contestação em cima desses técnicos.
Vamos conversar então sobre isso, é o primeiro assunto do nosso programa. E o nosso segundo assunto aqui vai ser o São Paulo Futebol Clube, que estreia terça-feira também na Libertadores. O São Paulo é digamos que uma quarta ou quinta força aqui, né, do futebol brasileiro, que está tentando chegar no nível desses três que a gente falou anteriormente, vai estrear na Libertadores e São Paulo vem com moral, porque ganhou os últimos 4 jogos do Campeonato Paulista em 6 dias, né? Foram 4 vitórias que elevou a moral da equipe, todo São Paulino está muito esperançoso, mas agora é para valer, né? Libertadores é o que importa. E o São Paulo já joga contra o Sporting Cristal lá no Peru. E tá tendo problema lá porque o governo de Lima, no Peru, onde os jogadores do São Paulo estão, né, no hotel, não liberou para que o São Paulo saísse para treinar, fazer reconhecimento de campo, nada dessas coisas. Então o São Paulo teve que fazer um treinamento ali no hotel mesmo, uma recreação, não pôde, né, treinar a última parte tática ali do time antes do jogo. Então já começa ali, o pessoal já tá nervoso para chegar nesse jogo e guerra, né? Libertadores é guerra. Vamos falar sobre o São Paulo também. Próximo assunto também, o terceiro assunto desse nosso programa vai ser o Corinthians, né? O Corinthians que tá tranquilo até no Paulistão, né? Apenas uma derrota, tá em primeiro no grupo, tá aí mesclando bem os jogadores, mas que agora vai ter uma maratona de jogos, né? Campeonato Paulista, Copa do Brasil e a Sul-Americana. O Corinthians já joga nessa quinta-feira contra o River Plate do Paraguai, é isso mesmo, César? Depois a gente já confirma aí se é isso mesmo, e vai jogar contra o River Plate. E aí, qual seria a competição que o Corinthians precisa priorizar? Qual você priorizaria? A gente vai conversar sobre isso. E o último assunto do nosso podcast aqui, do nosso bate-papo, vai ser essa Superliga Europeia. Que coisa é essa? Pegou todo mundo de surpresa nesse fim de semana aí, né? As equipes ali, as principais, os tops ali da Europa, querendo montar uma Superliga. É interessante? Qual que é o lado bom, o lado negativo disso daí? A gente vai conversar bastante também. Então, galera, vem com a gente que vocês não tem nada a perder. O programa está excelente, está melhor do que comida de vó. Então, vocês vão aproveitar e muito. É isso aí então, Cezão. Vamos começar então falando sobre a Libertadores e sobre esses 3 times da Libertadores aí. Bom, vamos começar falando então a minha opinião sobre o Palmeiras. Eu acho engraçado, gente, que o Palmeiras, né, vem aí de um ano maravilhoso. O ano de 2020 foi muito bom para o Palmeiras. Ganhou uma Libertadores depois de muito tempo, né? A segunda Libertadores do time, depois de 99. Ganhou agora no ano passado. Então, tudo mil maravilhas. Ganhou Copa do Brasil depois em cima do Grêmio. Ganhou o Campeonato Paulista, tríplice coroa no passado. E quando chegou o Abel, todo mundo, né, já gostou de cara do estilo de jogo do Abel. Aquele futebol de verticalidade, sempre atacando, com muita velocidade. E a equipe conquistou praticamente tudo, só não ganhou o Campeonato Brasileiro porque era impossível ganhar o Brasileiro, né? Teve que dividir ali o elenco, priorizou a Libertadores, não ganhou o Mundial também, mas ganhar Mundial hoje em dia é muito difícil. E a gente que é torcedor de outro time fica se perguntando, né? Bom, um time que ganhou tudo nesse ano, o que esperar do próximo ano? Será que a torcida vai relaxar um pouquinho, esperar, né, ter um pouco mais de paciência com a equipe? Mas não é isso que acontece, né? No caso do Palmeiras, depois de perder a Recopa e a Supercopa e o Clássico contra o São Paulo, já teve pichação nos muros ali do CT do Palmeiras, né? E a gente vê que a torcida está realmente impaciente com o time, falando, toma cuidado, Abel, menos TikTok, mais futebol, mandando uma lista de fora jogadores, o que a gente acha até interessante, né? Porque são jogadores de nome, Zé Rafael, Lucas Lima, Gustavo Scarpa. Quando esses jogadores chegaram no Palmeiras, chegaram com status de principais jogadores. O Zé Rafael foi destaque do Bahia, o Gustavo Scarpa estava sendo concorrido por diversos times, né? O São Paulo quase contratou, o Corinthians fez proposta, o Fluminense não queria se desfazer do jogador de jeito nenhum. Então são jogadores que vieram para o Palmeiras para fazer um elenco que fosse o melhor elenco do Brasil. E conseguiram fazer isso, porque ganharam uma Libertadores, ganharam a Copa do Brasil de 2015, 2016 para cá. O Palmeiras tem ali, junto com o Flamengo, de repente o Corinthians um pouquinho antes, né? Eles vêm revezando os títulos ali do Brasil. E assim, acho engraçado que um começo de ano seja tão preocupante assim, que o torcedor esteja tão desesperado. Eu não tô na pele do torcedor palmeirense, talvez eu não consiga entender os motivos, porque a imprensa sempre fala, né, que no começo do ano o Campeonato Paulista, os campeonatos estaduais não tem tanta importância, que é onde os times devem fazer os seus testes, mesclar os jogadores. A imprensa toda, na hora de falar,
lá, fala isso e tira a pressão dos times. Porém, uma derrota num clássico, né, uma falta de pontuação ou a não classificação para as fases finais desse campeonato que teoricamente não vale nada para a imprensa, já faz com que o próprio pessoal da imprensa já comece a criticar a equipe, falar de demissão de jogadores e não admite muito, né? Então o discurso fica meio dúbio, né? Fala uma coisa no começo, mas na primeira derrota ali para um clássico ou a não classificação já critica o time, e não é isso que eu acredito, porque eu acho que um elenco tão vencedor como esse elenco do Palmeiras, com certeza, depois de ganhar tudo, vai relaxar um pouco. E a gente tem que lembrar também que até poucos dias atrás, acho que não faz 10 dias que o Abel voltou de Portugal, então ele assumiu o time agora. O time dá uma relaxada, que é natural depois de ganhar tanta coisa, né? Então eu acho que a torcida tá pegando pesado e tem que segurar um pouquinho, essa é a minha opinião. E a mesma coisa a gente pode falar do Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo é até pior que isso, porque o que o Flamengo fez na temporada retrasada foi uma coisa mágica, né? Um futebol maravilhoso que o time jogou com o Jorge Jesus, com certeza, né? O melhor elenco do Brasil, né? Tem jogadores para todas as posições ali, jogadores nível de seleção brasileira, o time com muito dinheiro que soube contratar muito bem e que quando perdeu o Jorge Jesus, a pressão foi para que outro técnico viesse e fizesse o mesmo que o Jorge Jesus fez. O que é muito difícil, né? O Jorge Jesus fez mágica com aquele time. Foi lindo ver. Fazia anos e décadas, de repente, que a gente não viu um time jogar como o Flamengo. E agora teve 2 resultados ali difíceis com o Rogério Ceni. Talvez o time não tenha a mesma consistência que teve com o Jorge Jesus. Antes mesmo do Ceni, o Domi mesmo não teve tempo para trabalhar, e a gente fica se perguntando, né? Esse elenco em outro lugar que não fosse numa camisa tão pesada do Flamengo, eu acho que o torcedor teria um pouco mais de paciência com o time. Já falei, eu tenho uma visão, uma ótica de um São Paulino que não ganha nada há muito tempo, e eu trocaria tudo por um título que não vem nos últimos 10 anos, né, para São Paulo. O último título foi em 2012, aquela meia Copa Sul-Americana que o São Paulo jogou e ganhou do Tigres, né, jogou meio tempo. Então eu trocaria um título. O Flamengo ganhou vários, ganhou muitos títulos, o Palmeiras ganhou muitos títulos, e eu trocaria por, né, a oportunidade de ter ganhado um brasileiro, uma Libertadores. Mas eu não consigo entender então muito bem a torcida do Flamengo, mas na minha opinião que a pressão é exagerada e que o Rogério Ceni, que ganhou o título, né, brasileiro do ano passado, mesmo com vários poréns, mas tem que continuar o seu trabalho para mostrar, principalmente nesse ano, né, que pega uma pré-temporada e tal, para mostrar que é realmente capaz. A gente sabe que o Rogério Ceni é um grande técnico e vai ser talvez um dos melhores do Brasil, quem sabe até trabalhar na Europa. E o Atlético tem um pouquinho de diferença nessa situação, porque eu acho que a pegação no pé do Cuca é porque talvez eu acho que a torcida do Galo quisesse que o técnico fosse mais uma vez um estrangeiro. Porém, a diretoria deve ter pensado, contratou o Dudamel, não deu certo. Sampaoli ficou no elenco, fez até que um trabalho legal ali no começo, trouxe muita gente, né? Montou o elenco que ele queria, não ganhou nada e pegou as coisas dele e foi embora, né? Então acho que a diretoria apostou num velho conhecido, talvez, de repente, as últimas glórias do Atlético Mineiro foram com o Cuca, mas o Cuca é um cara muito azarado, eu acho assim, né? O Cuca faz um bom trabalho num ano, depois parece que faz o pior trabalho da vida dele, depois volta a fazer um bom trabalho. O Cuca é sempre assim, ele é muito instável. De repente ele tá com um problema familiar, pede para sair do time, ele deixou vários times assim, né? Falou, não, tô indo embora, não foi nem demitido, ele pediu para sair. O Cuca, de repente, não dê para o time a inteligência emocional que um time com o nível do Atlético Mineiro precisa, porque com tudo isso de investimento, o time precisa vencer. Então acredito que o torcedor do Galo tem um pouquinho de receio ali com o Cuca por conta dessa instabilidade emocional dele, né? E tem um nome no mercado que né, que deixou o Grêmio há pouco tempo e foi um nome forte nos últimos anos, que é o Renato Gaúcho, né? Então tem campanha para vários times ali fazendo campanha para o Renato Gaúcho assumir, né? Quem sabe ele assumiu o Flamengo, ou assumir até o Atlético Mineiro, a torcida do Galo tá pedindo o Renato Gaúcho. É uma sombra muito forte, né, no mercado ter o Renato Gaúcho, que ganhou muita coisa nos últimos anos com o Grêmio. Então eu acho que é isso. E aí, César, fala um pouquinho então, eu falei um pouco desse contexto aí da pressão em cima dos técnicos. O que você acha? Avalie um pouquinho as partidas desses times e se você acha que esses times vão se classificar com facilidade em seus grupos. Fala um pouquinho pra gente, Cezão. Então, Bruno, o futebol brasileiro, a imprensa brasileira, a torcida brasileira, ela é muito exigente. E ela
exige de quem tem a entregar mais. Então são times que estão muito bem financeiramente, então tem um elenco muito recheado, então ela vai cobrar, os torcedores vão cobrar. Só que tem aquela questão do exagero. Aí você pega Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. O Flamengo tem um trabalho aí de 2 anos, né, que ele se reestruturou muito, né, financeiramente. Aliás, o trabalho é um pouco antes, né, antes de 2019, só que os frutos foram colhidos na temporada 2019 e 2020. Então, o Flamengo não tem cabimento, né, a gente escutar a torcida falando que quer a cabeça do Rogério Ceni, falar que ele tem que trabalhar com o Ciro Gomes porque ele só dá certo em Fortaleza, no Ceará. Não, não é assim. O time é muito bom, não se desfez de peças importantes. Então, o Flamengo com o Rogério Ceni tende a crescer e muito. Ele é um bom técnico, jovem ainda, igual você falou, tem mercado tanto no Brasil quanto na Europa, tende a crescer e muito como técnico. Então, eu acho que é exagero tanto da mídia quanto dos torcedores. Do outro lado, a questão do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele está há menos de 6 meses no Palmeiras. Aliás, se tiver um pouco mais de 6 meses, ele menos de 1 ano, vamos... Então, o trabalho dele é muito recente. E mesmo assim, ele fez uma temporada praticamente perfeita. Eles ganharam o Paulista, ganharam a Copa do Brasil e ganharam a Libertadores. E é uma temporada que nos últimos 20 anos, 20 anos, o Palmeiras ganhou a Libertadores de 99, aí tem toda a reestruturação do clube que passa por 2 rebaixamentos, e aí em 2020 o time ganha tudo, ali com exceção do brasileiro, né? Porque ele teve que acabar priorizando. Mas ganhar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, que é o estadual mais difícil. Então, e a torcida agora, porque perdeu 2 títulos. Ah, mas foi 2 títulos na mesma semana e depois perdeu pro São Paulo no final de semana. Gente, 2 títulos nos pênaltis. E pro São Paulo, o São Paulo que tá vindo voando aí, que ganhou os 4 jogos que disputou. E o Palmeiras tentando se remontar aí, ele acabou de voltar de férias, né? O Abel Ferreira voltou de férias agora, tiveram umas férias alongadas, porque como disputou praticamente todos os títulos, o Palmeiras, até a temporada do ano passado, que terminou neste ano, ele jogou todos os jogos, então não teve tempo ali para dar aquele descanso, aquelas férias, e ele tá voltando agora, encontrando as melhores peças, tem jogadores que ainda não voltaram na sua melhor forma, então pedir cabeça de jogador, cabeça de técnico, é exagero também. O Atlético Mineiro, a mesma coisa, o time tá se remontando, tá com muito dinheiro, um aporte financeiro muito bom, contratando grandes jogadores. O Cuca é um grande técnico e tem histórico de títulos lá no Atlético Mineiro. Ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores. E aí o pessoal vai pedir a cabeça do técnico. Só que isso, Bruno, eu vejo que teve um grande boom com a demissão do Renato Gaúcho. Então tem um grande técnico no mercado, o que acontece com os clubes e com os torcedores e com a imprensa? Fica naquela situação, vamos, tem que arrumar um time pro Renato jogar. Então meu técnico não presta, eu vou contratar o Renato Gaúcho. Tal técnico tá ruim, Renato Gaúcho especulado. E não é assim. Não é assim porque o técnico tem o contrato, estão empregados e eles precisam ali. Agora, pra você ter uma ideia, eu acho que você deve ter acompanhado, especularam o Renato Gaúcho no Corinthians. O Corinthians que não tem dinheiro para pagar o Mancini que tá lá. E ele quer contratar um técnico de 1,5 milhão? Não vai contratar. Até teve uma entrevista do presidente ontem falando isso, que não tem a mínima chance nessa temporada. Ele falou, não tem. Pode mudar de ideia depois? Pode, porque no Corinthians tudo pode acontecer e a gente vê a tragédia que está financeiramente. Mas, e é isso também, né? A pressão que se faz veio logo depois da demissão lá, do pedido de demissão do Renato Gaúcho, que a gente comentou no programa passado. Então, Renato Gaúcho está livre no mercado, vamos colocar pressão nos treinadores empregados. E, gente, não é bem assim. Futebol, a chave, na minha opinião, é a paciência, é o tempo de treinamento. E ainda mais quando o time está dando resultados, que é o caso de Flamengo e o caso do Palmeiras. O Cuca acabou de chegar e tem tudo para fazer um grande trabalho com aqueles jogadores que lá estão, porque são grandes jogadores, o investimento é muito bom. Então, paciência que as coisas vão começar a fluir e vão dar certo. E tem que ter paciência também, Bruno, até porque todos esses times que a gente citou aqui estreiam essa semana nas competições continentais, né? No caso, a Libertadores. Então, o Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, eles jogam na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Então, e pelos adversários aqui, o que enfrenta um pouquinho maior aí de dificuldade é o Flamengo. Mas se pegar o elenco dos 2 times, o Flamengo tem plenas condições de sair com a vitória lá da Argentina, né? Ele enfrenta o Vélez Sarsfield na Argentina. O Atlético vai pegar o Laguaira da Venezuela, franco favorito. A mesma coisa com o Palmeiras, que enfrenta o Universitário do Peru. Então, eu acredito que esses 3 times brasileiros saiam com a vitória. E para diminuir a pressão aí um pouco nos treinadores, porque a torcida tá reclamando de barriga cheia, né?
Que é isso? Boa, Cezão, vamos então para mais um assunto, vamos trocar aqui o nosso painel interativo. Ó, tá descendo ali a setinha. Isso aí, vamos falar agora do São Paulo, que joga daqui a pouquinho, às 9h30, em Lima, contra o Sporting Cristal do Peru. É, isso aí mesmo, São Paulo estreia na Libertadores fora de casa contra um time peruano, mais uma vez, né? Lembrando que ano passado o São Paulo estreou contra o Binacional e perdeu aquele jogo, né? Lembra? Na altitude, foi um jogo que o time perdeu um caminhão de gols no primeiro tempo e no segundo tempo tomou a virada, né? Foi 2-1 para o time do Binacional e essa partida, com certeza, essa derrota prejudicou muito o São Paulo na Libertadores no ano passado, porque se tivesse ganho esse jogo, até porque o Binacional foi saco de pancada do grupo, perdeu para todo mundo, se o São Paulo tivesse ganho esse jogo, chegaria na última rodada ainda com chances de classificação, né? Dependendo ali dos resultados, mas chegaria na última rodada contra o próprio Binacional com chances de classificação. E não foi isso que aconteceu. O São Paulo chegou já contra o Binacional na última rodada desclassificado. Porém, esse ano, há quem diga que as coisas serão diferentes. E eu sou uma dessas pessoas, porque o São Paulo vem com um trabalho muito legal do Hernan Crespo nesse começo de ano. Você que tem assistido aí os nossos pós-jogos, você vê a minha empolgação, né? Eu como São Paulino estou muito empolgado com esse time e o que o São Paulo vem fazendo é muito legal com esse novo técnico, com o Hernan Crespo, um técnico com ideias novas, de protagonismo no jogo, mas que também tem um jeito diferente do Fernando Diniz ali, que é um trabalho com muita intensidade, roubou a bola, pressão, velocidade, coisas que eram diferentes do trabalho do Diniz, né? O Diniz já era um pouco mais de controle de jogo, aquela posse de bola um pouco mais modorrenta, que ia até entediando o adversário, até que o São Paulo chegava, depois de trocar 70 passes, chegava no gol. Agora não, o São Paulo é diferente, o São Paulo pressiona a saída de bola do time o tempo todo. Quando não tá com a bola, tá pressionando, uma marcação muito em cima, não deixa o outro time respirar, e para isso o time precisava de um elenco mais farto, né? Porque é um jogo físico, muito cansativo. E agora o São Paulo tem elenco, e com as 5 trocas facilita muito, né? Agora que mudou essa regra por conta da pandemia, 5 trocas faz com que o time tenha uma rodagem um pouco maior e um fôlego maior para esse tipo de jogo. Bom, nesse Paulista o São Paulo ganhou 2 clássicos, ganhou bem contra o Santos, ganhou de 4-0 e ganhou do Palmeiras, né? Lá no Allianz Parque, vocês sabem que jogar lá é muito difícil e o São Paulo conseguiu a vitória. Mas o que realmente importa é agora, né? O São Paulino tá louco, tá? A Libertadores é obsessão e o São Paulo precisa fazer uma campanha boa na Libertadores para o seu torcedor ficar feliz. E agora estreia, né, contra o Sporting Cristal. E a gente espera qual vai ser essa escalação do time, né? Será que o Crespo vai colocar o Miranda na zaga já? Vai continuar com o Bruno Alves, que vem muito bem? Será que o Benítez entra no meio por ser argentino, né? Já tem aquela catimba, experiência, uma competição internacional, precisa de um jogador assim? Tira um pouco da juventude, até porque o São Paulo vem jogando com Nestor, Luan e Igor Gomes no meio, né? Já que o Daniel Alves, pelo jeito, vai começar ali na lateral direita. Então, de repente, o Benítez na frente. Quem sabe o Éder entra na frente também, um jogador mais experiente, com um pouco mais de rodagem. A gente vai ver daqui a pouco como vai ser esse São Paulo e o que a gente espera desse tricolor na estreia. Fala aí um pouquinho, César, o que você espera desse São Paulo e Sporting Cristal do Peru? Fala um pouquinho pra gente. Ah, Bruno, não queria cortar suas asinhas, não. O São Paulo tá muito bem, tá voando. A gente comentou isso tanto em alguns vídeos, quanto no particular, né, nos bastidores, a gente conversou sobre a situação do São Paulo, que o Crespo deu uma outra cara para esse time de São Paulo. O time tá com uma outra atitude, uma outra entrega, uma intensidade muito grande. Então parece que tá com o espírito argentino, né, no time do São Paulo. Mas o São Paulo é muito bom em iludir o seu torcedor. Foi assim o ano passado, né, que estava muito bem com o Fernando Diniz e acabou não conseguindo a taça do título brasileiro. Então, eu acho que é cedo, porque a gente tem aí boas apresentações, só que vai pegar para valer agora. É na Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Paulista, ele é uma ótima pré-temporada, vamos dizer assim, apesar que é traiçoeiro e já derrubou muitos técnicos. Já derrubou técnicos no Paulista, Catarinense, Paranaense. A especialidade dos campeonatos estaduais é derrubar treinador. Mas ao mesmo tempo não é parâmetro, porque o nível técnico dos times são muito abaixo. O Campeonato Paulista, eu falei que é o melhor campeonato estadual do Brasil, e é mesmo. É o único que tem um pouquinho mais de equilíbrio, que sempre um time do interior consegue chegar ali e dar um pouquinho de dor de cabeça para os grandes da capital. Mas vamos com calma que tem muito ainda pela frente, e é agora que esse time do São Paulo vai começar a ser testado.
está com grandes jogadores, um grande treinador aí que foi campeão da Sul-Americana no ano passado, tem um repertório aí, pelo que a gente viu, vastíssimo, né, na questão ali da troca, mudança de esquema, melhorando ali os jogadores, usando um único jogador em várias posições, que é aquele jogador coringa, né, que a gente comentou também, que é muito comum lá na Europa. Então eu acredito que o São Paulo ainda vai dar alegrias ao torcedor, mas é cedo, vamos com a calma, devagarzinho, que o São Paulo chega lá nos objetivos também. Tá certo? Boa, Cezão. E o próximo assunto eu tenho certeza que você conhece muito mais do que eu. Só vou dar uma leve introdução aqui e depois você continua. Vamos falar sobre o Corinthians, que na última partida venceu o Ituano por 2-0. Teve, né, jogador ali, o Raul Gustavo, eu assisti o seu pós-jogo, você falou muito bem desse jogador, algumas experiências, alguns jogadores novos ali do Corinthians. Quero que você diga pra gente o que esperar desse Corinthians e se esses jogadores, essas jovens promessas, podem dar, né, resultado no futuro pro Corinthians. Corinthians que, como eu disse antes, tem agora uma maratona de jogos pela frente. Sul-Americana, Paulistão e a Copa do Brasil, que vai ter o sorteio logo mais. Qual campeonato priorizar, Cezão? O que você tem para dizer aí do Corinthians pra gente? Então, Bruno, falar do Corinthians, a gente fez alguns vídeos aí do pós-jogo do Corinthians, comentou sobre o Corinthians nos episódios anteriores, e o Corinthians foi uma grata surpresa o jogo de domingo, porque ele jogou muito bem, guardar as devidas proporções ali, questão do adversário, a obrigação de fazer o resultado depois de 2 resultados ruins, mas o time jogou bem, jogou leve, teve gratas surpresas na questão dos meninos, né, da base. Mais uma vez, que no jogo de domingo, né, foi o Raul Gustavo e foi o João Vitor, que são 2 zagueiros. O João Vitor estava improvisado na lateral direita, substituindo o Fagner, e o Raul, zagueiro, né, substituindo o Gil. Só que o Raul, ele tem uma facilidade muito grande em sair jogando, porque a origem dele na base, né, era lateral esquerdo. Então ele tem uma habilidade boa naquela perna esquerda dele ali. Ele acertou alguns passes, desarmes. Até o início da jogada do primeiro gol do Corinthians foi ele que iniciou. Então são gratas surpresas, revelações aí que o Corinthians tem, que pode ajudar a reforçar esse time que está tão combalido aí com as dívidas, né? O Corinthians estreia na quinta-feira na Copa Sul-Americana contra o River Plate do Paraguai. Tem amplas condições de sair com a vitória. Só que ao mesmo tempo é um campeonato preocupante por se classificar apenas um. Então o grupo ali são 4 times, classifica apenas um. Aí dos 8 grupos, né, classificou um. 8 times classificados que se juntam aos 8 terceiros colocados da Libertadores. Porque aí os eliminados na Libertadores, eles vêm, se juntam a esses 8 da Sul-Americana e formam os 16 para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então o Corinthians é um campeonato acessível para ele, mas ao mesmo tempo traiçoeiro. Você me perguntou a questão de priorizar um campeonato. Financeiramente, um time que está sofrendo tanto como o Corinthians, a gente podia falar da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil paga praticamente 50, 60 milhões ao vencedor. E aí vem ali tendo os vencimentos, né, conforme vai ganhando partidas, vai se classificando, o time vai recebendo o dinheiro. Porém, a Copa do Brasil, a partir agora da terceira fase, eu nem digo, né, porque o Corinthians ficou no mesmo pote dos times da Libertadores, e vai enfrentar os times menos, vamos dizer assim, numa posição do ranking menor. Então, os times piores no ranking ali da CBF. Só que, a partir disso, ele classifica agora na terceira fase, oitavas, quartas, semifinal, aí são os times mais complicados, que são os times ali que disputam o Campeonato Brasileiro e, como a gente pode colocar aqui, candidato a todos os títulos, que são os 3 que a gente já citou, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. E aí você junta nesse bolo São Paulo, o Inter, que são times que vêm fortes, se reforçando muito bem e que podem dar trabalho. Então, a remuneração na Sul-Americana não é tão fraca, não. É um prêmio muito bom e eu entendo que seria um campeonato mais acessível. É um torneio mais acessível por ter times de menos qualidade. Essa é a verdade. Só que o Corinthians tem que jogar sério desde o início, por conta disso que eu já falei, classifica apenas um. Então ele vai fazer lá os 6 jogos da primeira fase classificando apenas um. Se ele não se portar direito, ele acaba eliminado. Aí seria mais uma vergonha para o seu torcedor e para a instituição. E o Corinthians, né, a gente já comentou isso algumas vezes, não vem jogando bem. Ele estava invicto no Campeonato Paulista, acabou perdendo a primeira, tem apenas uma derrota, como você mencionou, mas não vem jogando bem. O futebol apresentado é muito abaixo. Mostrou uma evolução no domingo, mas também com um time todo alternativo. Então a gente não sabe as mesclas aí que o treinador Wagner Mancini vai fazer e se o Corinthians vai conseguir responder bem em campo.
Porque o que falta, o que a gente vê o torcedor corintiano reclamando, é que além da parte técnica, da parte tática, falta aquela entrega, aquela vontade, aquele tesão em vencer o jogo. Então isso precisa voltar, precisa ser colocado ali na cabeça desses jogadores, que o Corinthians já ganhou muitos títulos sem técnica, sem jogadores de qualidade, mas com muita raça. Então o jogador que veste a camisa do Corinthians, ele tem que entender o time que ele está, o clube que ele está defendendo, a história desse clube, a história dessa torcida apaixonada que empurra o time em todas as condições e honrar o manto de verdade, que aí ele só tende a ganhar na carreira dele como profissional e o time também com um jogador ali que está mostrando vontade, está mostrando entrega para o time vencer, certo? Então, como torcedor, a gente espera sempre o melhor do Corinthians, mas analisando friamente, precisa melhorar e muito para não passar uma vergonha nesse ano de 2021. Boa, Cezão. Então é isso que a gente espera do Timão. Vamos ver o que acontece aí com Wagner Mancini e seus comandados. Quarto assunto agora, muda aqui na tela, olha aqui. A interatividade é tudo, meu amigo. O quarto assunto é Superliga Europeia. Que assunto é esse que tem movimentado ali o começo da semana, né? Os principais times europeus ali parece que estão pensando em formar uma nova liga e os participantes, os 12 participantes, os primeiros 12 participantes serão fixos nessa liga, né? O que está acontecendo? Isso é bom, é ruim? O que esperar disso, né? Os times seriam 3 da Espanha, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, os 3 da Itália, os 3 grandes da Itália, né? Juventus, Inter de Milão e o Milan. E os 6, talvez, principais times da Inglaterra, né? Arsenal, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea e Liverpool. Bom, essa liga consiste no quê? Seriam 36 equipes participando em uma liga durante todo o ano, com 100 jogos a mais do que a Champions League. Então é muito mais jogo do que a Champions League, são 100 jogos a mais do que a Champions, né? E a principal, hoje teve uma entrevista ali do Florentino Pérez, que o principal motivo dessa liga acontecer é a salvação dos grandes clubes europeus. Por quê? Essa liga sendo organizada ali pelos clubes, né, traria muito mais dinheiro para as equipes, porque não passaria pela UEFA, né? Já seria direto, a negociação seria direto com esse clube dos 12, né? Estão copiando o Campeonato Brasileiro, mentira. Esses clubes dos 12 ali meio que organizaria essa liga e um detalhe, esses 12 seriam fixos, né? Seriam uns grandões ali e ninguém mexe neles. As outras 24 equipes mudam, né, de acordo com a classificação. Mas essas 12 aí seriam unânimes. E outro fator, né, que o Florentino Pérez disse sobre essa liga seria o fato de não ter tantos jogos meia boca, né? Porque sempre tem na Champions League, começa a esquentar realmente a partir das oitavas, né? Que times grandes começam a se enfrentar. Porque a fase de grupos é realmente um saco. A gente tem um Barcelona contra um time lá da Bulgária, a gente tem um Manchester United contra um time, sei lá, da Romênia. Então, não são jogos tão interessantes assim para o público assistir, e o Florentino Pérez falou que isso está afastando os jovens, que quanto mais jogos grandes e clássicos a nível europeu tiver, o torcedor vai mais se engajar e comprar o produto, né? Então seria isso que o Florentino Pérez está defendendo. Mas no meu ponto de vista, essa elite do futebol europeu pode acabar com os clubes médios, né? A gente vai ter uma elite cada vez mais discrepante da Europa. E dinheiro entrando cada vez mais para essas equipes, né? O que é totalmente contrário ao que outros esportes, principalmente esportes americanos, pregam, que é uma divisão mais igualitária do dinheiro, uma divisão mais igualitária nos direitos de transmissão, né? Para que todos os times tenham realmente condições de ter um time competitivo. Isso não, pelo que outras pessoas que não concordam com isso estão achando que vai ser o fim do futebol. Fora que a UEFA e a FIFA são totalmente contrárias quanto a essa nova liga, né? Porque a gente sabe que o dinheiro precisa passar antes por essas entidades, são essas entidades que dominam o futebol. Então, se elas não estão vendo o dinheiro passando por eles ali, a situação fica muito mais difícil. Como eu disse, né, a liga venderia os direitos de transmissão, venderia as cotas de patrocínio, então a liga ganharia muito mais dinheiro do que ganha hoje. Numa conta breve ali que eu vi na internet, um time que chega à final e ganha a Champions League ganha em torno de 175 milhões de euros, que já é um dinheiro legal. Nesse outro contexto, a Superliga está falando que os principais times ganhariam 370 milhões de euros. Né? O que é muito, o vencedor da Superliga ganharia isso.
que é uma diferença de quase 200 milhões de euros. Então tem essa diferença de dinheiro que pode prejudicar os times menores e que faz com que os times maiores, os principais times do mundo, ganhem cada vez mais força. Estão querendo fazer com que o mundo seja uma Espanha, né? Estão querendo botar ali Barcelona e Real Madrid, que estão acima de todos, estão querendo fazer com que esses 12 times estejam realmente com mais dinheiro, com mais visibilidade, com mais patrocínio, e isso é prejudicial ao futebol. E outra coisa, se eles realmente largarem a UEFA, largarem a FIFA, cada vez mais vai ser aquele centro, vai ser uma NBA do mundo, né? E não vai ter mais esse intercâmbio de repente ter um Mundial. Tenho certeza que eles não jogariam mais o Mundial. E a própria UEFA falou já que com essa decisão dos times da Superliga, eles seriam banidos e perderiam os títulos que já ganharam, né? Da Champions League. Então é muita confusão. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, César, que é um assunto muito polêmico, né? Que para ser assim jogado, igual foi jogado pra gente essa semana, tem que ter, acho que uma discussão muito ampla para saber se isso seria bom ou não. Então qual é a sua opinião sobre isso, Cezão? Fala pra gente qual é o seu ponto de vista sobre isso. Então, Bruno, essa invenção da Superliga Europeia, cara, de verdade, eu fiquei chateado. Mas chateado pelo quê? Do ponto de vista de torcedor, do espectador do futebol, o que a gente quer ver? A gente quer ver grandes jogos, a gente quer ver os times grandes se enfrentando. Seja ali o Manchester United com o Real Madrid, o City com a Juventus, o Milan pegando ali o Arsenal. Só que entra um outro ponto. Quem encabeça essa formação dessa Superliga Europeia aí seria o Real Madrid, né, com o presidente lá, o Florentino Pérez, e o Big Six da Inglaterra. O Big Six são 6 maiores times da Inglaterra, pelo menos assim é entendido. Só que esse Big Six já começa errado. Por quê? Ele tem o Tottenham na formação dele. E o Tottenham nunca ganhou uma Premier League. Já começa aí. Como é que pode ser um dos maiores da Inglaterra se não ganhou um título? Ele não é um dos maiores da Inglaterra. Na minha opinião, não é. Aí você pega Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool e Chelsea. Tá. Aí sobrou esses 5. Então já diminuiu pro Big Five. Você pega a tabela de hoje do campeonato inglês, a Premier League, pode acessar aí o Google e jogar aí Premier League, você não vai ver o Arsenal, nem o Tottenham, nem o Chelsea, nem o Liverpool entre os 4 primeiros. E o que são os 4 primeiros? O G4, né, da Premier League são quem se classifica para a competição europeia, que é a Champions League. Aí você pega lá, quem que é o primeiro? O Manchester City, a passos largos para ganhar mais um título. O Manchester United, que se recuperou aí nas últimas temporadas e é o vice na tabela. Aí tem o Leicester em terceiro e o West Ham em quarto. Aí, Chelsea em quinto, Liverpool em sexto, Tottenham em sétimo. E sabe onde o Arsenal tá na tabela da Premier League? Em nono. Ele tá em nono e com riscos, né, de não alcançar nenhuma competição europeia. Nem a Champions League, nem a Europa League, ficando aí numa terceira Copa Europeia que tem lá, que os times disputam aí para preencher o calendário. E um time do tamanho do Arsenal. Só que aí, vamos formar uma Superliga. E esses grandes times que encabeçam esse campeonato não serão rebaixados. E qual é o coeficiente técnico para isso? Hoje, os times não estariam nem na Champions. Então você tira ali a vaga, o sonho do time menor que vem batalhando. Um West Ham, um Leicester, que foi campeão da Premier League em 2016. Então você tira o sonho, né, esses times. Até um time de um país sem muita tradição no futebol, mas que todo ano ele disputa, ele é campeão e pelo regulamento ele tem direito a jogar a Champions League. Então não faz sentido. Não faz sentido pela questão técnica do jogo. O futebol é sobre ganhar e perder. E muito mais do que isso. Então, se você pegar lá, não tem rebaixamento, não tem promoção, são apenas 20 clubes, 36 clubes, 50, quantos clubes sejam ali jogando entre si, sem rebaixamento, sem promoção, a espécie de uma NBA, não faz sentido. Não faz sentido, até porque não teria todo o glamour da NBA, porque a NBA ela tem também um processo ali do fair play financeiro, que todas as franquias recebem praticamente o mesmo tanto, aqui tem menos condições, é a primeira a draftar os melhores jogadores, enfim. Então não cabe comparação. E no futebol, a maioria desses clubes, a forma como eles foram fundados, lá como cá, os times têm uma história de origem, daquela operários, pobres, que via como ali um lazer, porque eles não poderiam frequentar os grandes clubes dos ricos, então cria o clube para si próprio. São histórias que estão sendo deixadas para trás, que não estão levando em consideração nenhuma essas histórias dos clubes e nem de seus torcedores. Pode perguntar lá, para todos os torcedores, nenhum foi consultado. E muitos torcedores estão contra. A gente viu o protesto no Manchester United, hoje saiu um protesto, né, no Barcelona.
Em uma entrevista, né, ontem, o Florentino Pérez falando que era para a evolução do futebol, para o futebol ganhar mais, que a pandemia acabou com o futebol, que o Real tá com uma dívida de quase $500 milhão. Só que usando a muleta da pandemia, né, tudo que acontece tudo que acontece no mundo nos últimos 2 anos, pro bem ou pro mal, se coloca a culpa na pandemia. E não é assim. Não é assim. A gente sabe que esses clubes faturam muito bem. E ele usou lá, falando que até 2024, se não fosse criada a Superliga, o futebol mundial estaria ameaçado de acabar. Como assim, gente? São apenas ganâncias, são gananciosos, são ricos querendo ficar cada vez mais ricos e deixando os pobres ali à mercê da vontade deles. Então, não concordo com a criação da Superliga. No aspecto esportivo, ela não é interessante. Seria interessante do apelo midiático, mas também não sei se vale a pena. Para mim, sem condições de ter uma Superliga Europeia. É isso aí então, Cezão. Vamos ver o que essa Superliga reserva, qual vai ser a opinião, né, da imprensa sobre isso, e nos próximos episódios a gente comenta mais. Está chegando no fim, então, esse gol de barriguinha, o Gol de Barriga Express, né? Aqui, formato diferente. Eu aqui da minha casa, eu tô viajando, por isso que eu tô aqui. O César lá da casa dele. Mas espero que vocês tenham gostado. E no meio de maio a gente volta a ter aquele bate-papo, né? Um de frente com o outro, igual foram nos últimos episódios ali, com aquele papo com cerveja, que é muito mais descontraído. Mas espero que vocês continuem acompanhando a gente nesse formato. Logo, logo tem muitas novidades para vocês. Então, se você gostou do nosso papo, gostou do nosso canal, quer bater um papo com a gente, manda um comentário, né? Curta o canal, indique para alguém. É muito importante a participação de vocês para que a gente continue cada vez crescendo nesse projeto. A gente não vai desistir não, viu? Isso é um sonho pra gente. A gente sempre quis trabalhar com jornalismo, falar sobre o futebol para vocês. Então a gente não vai desistir, vai continuar firme e forte aqui. Todos os dias tem algum vídeo para vocês ali. Daqui a pouco, né, vai ter o jogo do São Paulo, já vai rolar o pré-jogo, amanhã cedo já tem pré-jogo do São Paulo, na quinta tem pré-jogo do Corinthians, então tem jogo sempre aqui, pós-jogo sempre, vídeo sempre aqui no canal, beleza? Um grande abraço para você, fiquem com Deus, tome sua cervejinha, acompanhe o nosso canal e é isso, fui! Valeu, gente, é isso, boa noite, fiquem com Deus, se cuidem aí, não esqueça de deixar o like. Se você não é inscrito, se inscrever no nosso vídeo aqui, comentar se você gostou, compartilhar com a família, nos grupos aí que você tem. E valeu, obrigado por assistir. Tamo junto. Até mais.